Bom, Utopia da Memória é um trabalho coletivo da Estudo de Cena, que é um grupo de teatro e vídeo. O disparador dele é a nossa experiência de relação orgânica com o movimento, com o MST e outros movimentos. A Estudo de Cena tem uma trajetória de circulação em espaços de luta, em espaços de conquista da classe trabalhadora, e a gente circulou durante muitos anos com dois outros trabalhos, A Farsa da Justiça e Guerras Desconhecidas, e circulamos também realizando atividades artístico-pedagógicas ou contribuindo com a luta dos movimentos, como marchas, como ocupações. A gente sempre esteve presente nessas ações. E essa experiência de luta e arte, a gente percebeu outros aspectos das possibilidades de retomar a memória, de articular as memórias de luta como um elemento do presente e como articular essas memórias de luta como uma resposta ao tempo presente que a gente vive hoje, que é uma disputa pelo passado, uma disputa pela história. Então, a Utopia da Memória vem um pouco, por um lado, olhar para a trajetória da Estudo de Cena em relação com as pessoas organizadas em luta. Por outro lado, uma resposta do grupo ao tempo presente, né? à situação contemporânea de agora. Não é uma resposta de leitura macro, não se pretende a isso, mas é a resposta que a gente poderia dar no momento ao que a gente está vivendo. Essa peça ela acaba trabalhando e criando correspondências entre diversas memórias. Então a gente acaba indo, e o que tem a ver um pouco com a estética e as possibilidades da memória, a gente trabalha com fragmentos de passagens da história brasileira, claro, do ponto de vista da classe trabalhadora ou do ponto de vista das pessoas que não são donas dos meios de produção, ou das que não são donas dos latifúndios, e uma maneira de recortar, porque esse é um tema enorme, muito pretensioso, uma maneira de recortar foi falar dos espaços e dos temas onde o grupo esteve. Então a gente passa por Canudos, né? Nós estivemos em Canudos, então a gente passa pelas possibilidades dessa memória de Canudos de romper com o presente. E aí conecta isso com a disputa pela mineração, conecta isso com a violência urbana, e conecta isso com a violência de Estado contra quem ousou romper a ordem, desde lá Lampião, Maria Bonita, aos tempos contemporâneos com a Polícia Militar de São Paulo assassinando a população, com um foco na população negra, mas uma violência de Estado ainda muito permanente. Então é uma série de correspondências, a gente tenta não categorizar ou isolar no tempo as memórias, mas sim como que elas permanecem, mas também como que essas memórias, nessas que eu falo aqui, que a gente trabalha, essas memórias, que a gente pode dizer, dos vencidos, mas como elas deixam sementes de luta para gerações futuras e a gente se abastece disso. Então a peça é um pouco isso, por mais que por um momento ali o nosso sangue foi derramado, mas ele é semente para uma possibilidade de luta. Então é um pouco, que eu acho que é a memória, né? A memória acho que nos faz este combustível, né? A arte, ela não deveria ser ou é um espaço de resistência, um espaço de disputa. A Estudo de Cena, acho que logo de início se junta e trabalha junto com o MST por conta de entender e o próprio MST é um movimento que faz isso muito forte, é entender que a luta pela terra, a luta contra o latifúndio da terra também é uma luta contra o latifúndio do simbólico, contra o latifúndio do imaginário, né? Que a gente pode identificar de maneira mais clara com a indústria cultural, mas não só. E esse discurso hegemônico ele tende a dividir o indivisível, que é a arte e política. Então o que a gente faz na verdade é só assumir claramente a nossa perspectiva política e o nosso ponto de vista político, porque a gente acredita que é assim que se cria um debate social. Para a gente a arte, a função de fazer arte na Estudo de Cena, o que move a gente é a arte como uma intervenção no real, uma intervenção social. Então, e assumir a nossa perspectiva. Então isso é uma arte de resistência. E sim, e sem menor problema também acabar com esse discurso um pouco moral e de mercado, que vocês estão falando sempre com uma palavra que eu nem gosto, com os convertidos, ou falando com quem a gente já sabe. Não, a gente tem que falar com a gente também. Porque a gente também tem dificuldade de estar junto, ou a gente tem que socializar os nossos conhecimentos. Então sim, para a gente é muito importante
estar nos territórios, fazer teatro para as pessoas organizadas, trabalhadores e trabalhadoras organizados ou em via de se organizar, porque eu acho que isso é importante. Essa socialização de imaginário, essa socialização dos processos de luta que vão nos fortalecendo. Então acho que isso é resistência também. E claro, poder falar com outras pessoas, com o público interessado em arte, mas com o debate aberto, sem tentar criar um véu cínico ali de um não discurso ou um não posicionamento. A gente se posiciona e está aberto ao diálogo, uma arte, e a arte ela passa pelo universo sensível, da memória, né, do simbólico, e enfim, acho que essa é uma possibilidade de disputar o imaginário. Sempre legal ressaltar, Fernanda, que a gente trabalha sempre no coletivo, as oficinas também é o coletivo que vai, né? Eu estou aqui como representante do grupo, um porta-voz. O trabalho com o MAN, ele foi muito, eu acho que foi um espaço orgânico de relação. Acredito que esse trabalho ele acabou impactando tanto o MAN e a gente com certeza por conta, e a gente posso falar, né, por visão interna, por conta de expandir e entender melhor o processo de espoliação do minério pelas multinacionais ou pelas políticas do governo brasileiro, como isso vai impactar na vida e no modo na vida no sentido do modo de vida ou na cultura da população brasileira, e principalmente a população camponesa e a população negra, que são as regiões onde são mais afetados. Então o que vem pra gente a gente trabalhou com o tema do Eldorado dos Carajás lá em 2012. Quando a gente passa a trabalhar junto com o MAN, é possível ampliar o debate da luta pela terra, ampliar não, mas criar correspondência da luta pela terra também com a questão da mineração. E no Pará, que é onde ocorreu o massacre, a luta lá já anda junto há muito tempo. Então o debate da mineração ela acaba historicizando os nossos procedimentos cotidianos. Se a gente olha para essa sala aqui, tem minério para tudo quanto é lado. Tem exploração do minério para tudo quanto é lado. Então impactou essa leitura, que é uma busca da nossa forma artística de historicizar o que parece normal. A utopia da memória, esse impacto do debate do minério impactou a forma da utopia da memória, que é o nosso novo trabalho, que é de tentar olhar um objeto, olhar uma situação aparentemente simples, aparentemente naturalizada pelo discurso hegemônico, e abrir, como fraturar essa situação e entender os processos de acirramento de luta de classes que estão colocados num ato que parece simples. Bom, dia 17 de abril é uma data muito importante para todos nós, e a Estúdio Cena ela sempre cria ações nesse dia, por conta de ser o Dia Internacional de Luta pela Terra. Nesse 17 de abril, próximo, a gente vai fazer às 14 horas a exibição da série A Farsa Ensaio sobre a Verdade, que é um filme que narra a trajetória da peça A Farsa da Justiça Burguesa, que é uma peça criada pelo MST, que a gente monta também. Então a websérie faz toda essa discussão da história, da memória do massacre, da história da Farsa da Justiça, e como que isso é uma relação de troca entre arte e luta pela terra. E à noite, às 20 horas, a gente apresenta Utopia da Memória, que é o novo trabalho da Estúdio Cena, lá na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro. Aí a Oswald de Andrade também agora é um espaço de luta por conta da política anunciada do governo estadual de corte na cultura. A Oswald de Andrade, que é um espaço já de muito tempo de uso da população, está ameaçada a fechar. Então também se junta ao tema o debate de direito pela terra, o debate de direito pela memória e de direito à cultura e à arte.